Tem alguém imperfeito? Diga glória a Deus. Ele tem olhado para você. Ele tem olhado para as suas imperfeições. Ele tem olhado para aquilo que arranca de dentro de você, as decisões que você não gostaria de tomar, assim como o apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero eu pratico, o bem que eu não quero, ai meu Deus, é você olhar para dentro de si. Talvez não seja aquilo que você gostaria de ter pensado ontem, mas pensou. Talvez não era aquilo que você gostaria de ter falado, mas falou. Talvez não era a vontade que você tinha de tratar mal a pessoa que você ama, mas fez. O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo olhou para você. E eu tenho certeza que ele comentou contigo, chamou a tua atenção por algum momento, dizendo: filha, não fala, porque depois vai haver arrependimento em você. Mas muitas das vezes, no calor da emoção, pelo fato de não estarmos conectados com ele, aí está o grande problema. Vivemos desconectados. O mundo nos treina para vivermos desconectados. E aí existe algo que nós pensamos assim: não, mas a tecnologia, ela nos conecta, ela nos faz estar mais perto. Não faz isso. Ela nos torna dependentes, mas não nos torna conectados. Nós temos dificuldade de nos conectarmos. O nosso espírito se desconecta muito rápido. O nosso espírito, ele vive muitas das vezes distante daquilo que é a vontade de Deus, de forma tão perceptível, que quando você percebe, até na oração, ela demora para ir. Parece aqueles carros velhos. Ela vai pá, até que chega um momento que pega. Às vezes não. Mas você sabe onde é que está o problema? É que o fato de você não conseguir se conectar em momentos rápidos não dá o direito a mim e a você de desistirmos. Às vezes orar não é algo tão fácil, porque nós gostaríamos de que chegarmos diante do lugar secreto, os céus já se abrem e literalmente tudo passa a ser perceptível, mas nem sempre será assim. Às vezes você vai chegar e você vai ficar por horas e horas, Deus não vai falar, a presença dele não vai ser manifesta, porque primeiro ele precisa que eu e você venhamos fechar os lábios. O maior inimigo da oração é o falar demais. Às vezes nós achamos que Deus ele vai ouvir pelo fato de ficarmos repetindo a mesma coisa. E nós começamos, lembre de uma coisa: os 400 profetas de Baal, eles se mutilavam. Eles ficavam declarando: Baal, aquele que vive, e tudo aquela coisa, aquele sacrifício de tolo. E Baal não ouviu. Não era pelo muito falar, não era pelo sacrifício. Enquanto isso, estava lá Elias esperando a sua vez. Elias começa a lançar sobre o altar, começa a lançar sobre a vala onde havia as pedras, água sobre água, e era um tempo de escassez que não se podia desperdiçar água, mas Elias estava lá porque ele tinha certeza e consciência: o Deus que eu sirvo não é por falar muito, é por fazer uma simples oração. Senhor, mostra a esse povo que tu és Deus em Israel. Mostra a esse povo que o Senhor é Deus. E de repente, depois da oração de Elias, a palavra do Senhor nos diz que o fogo desceu dos céus e consumiu o altar, as pedras, consumiu a água, consumiu tudo que ali estava. Uma oração tão simples, mas com um poder tão grande no mundo espiritual. Às vezes nós colocamos a oração como centro da vida, mas o silêncio, ele se torna maior do que a oração quando você entende a hora de ficar em silêncio. Você sabe o que destrói uma conversa? Alguém que não consegue ouvir o outro. Você sabe o que impede o relacionamento? Alguém que não para ouvir Deus. É tempo de nós começarmos a buscar restaurar esse tempo, de entendermos que o relacionamento com Ele é algo que precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Desde o momento em que você acorda, você já precisa estar consciente de uma coisa: o Senhor pode falar a qualquer momento. Quem decide a hora que vai orar é você. Agora quem decide a hora que Deus vai falar é Ele. Às vezes nós oramos e quando Deus está falando nós não estamos percebendo, porque gostaríamos que Ele falasse naquele momento em que já estávamos 2 horas prostrados de joelho e Deus não falou. Quantas das vezes pela madrugada com o Senhor eu não ouço sequer o barulho do grilo lá fora da casa, mas eu estou lá
Porque eu preciso me colocar na brecha. Segundo Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30. Eu procurei alguém na brecha, mas não encontrei. É você orar nesse tempo, esperar Deus responder no tempo dele. É você buscar o Senhor hoje, esperar que Ele vai fazer no tempo dele. Quem está vivo, diga glória a Deus. E esse relacionamento com o Espírito Santo vai partir daí. Pairar sobre a face do abismo é você entender que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio às decisões que precisam ser tomadas, ou muitas das vezes você olhar para dentro de si e pensar, afinal de contas, Deus ainda tem algo a fazer comigo. Será que Deus me chamou para algo mesmo? Será que Deus me chamou para um ministério, para um propósito? Será que Deus vai mudar essa circunstância, essa situação? Ele está lá. E às vezes Deus tem falado. Segundo Jó 33:14, ora Deus fala de um modo, ora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta para o falar de Deus. O versículo 15, ora Deus, quando o homem deita e pega em sono profundo, Ele fala através de sonhos e visões, para demoestar o homem, para disciplinar o homem. Às vezes Deus vai falar com você através do profeta, através da palavra, através de sonhos, através de visões, e às vezes Deus vai dar sinais de que Ele não chamou para aquele tempo, para aquele momento, ou de que não é aquilo que Ele deseja para agora. E o que eu preciso fazer? Estar na brecha. Às vezes nós precisamos só olhar e entender. Em Gênesis 1, versículo 2, o Espírito estava pairando sobre a face do abismo. Em algum momento Ele pairou sobre mim e sobre você. Em algum momento Ele esteve lá. Por mais que nós não desejássemos ao Espírito, não desejássemos Jesus, sequer sabíamos que Ele existia. Paulo, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chegou em Atos capítulo de número 19 e perguntou assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E eles responderam: sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E aí quando acordamos, a primeira pessoa que vai falar comigo e com você é o Espírito. Ele vai olhar para você e vai dizer: sabe aquela pessoa que você está pensando agora? Liga para ela. Quando você acordar, Ele vai falar para você: não sai agora, fica mais um pouco. O Espírito Santo, Ele tem essa sensibilidade em gerar dentro do nosso espírito aquilo que precisa ser a condução ao longo do dia. Expressa. Às vezes queremos andar à frente dEle, às vezes queremos tomar decisões que Ele não está falando, que Ele não está mandando, mas não é porque Ele não quer, porque Ele sabe o melhor que há para mim e para você. E o nosso espírito precisa sangrar pelo Espírito Santo. E quando eu digo sangrar, literalmente entender Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu preciso tanto mergulhar em Ti. Eu preciso ter lágrimas de novo nos olhos. Você sabe, nós estamos em meio a uma geração em que os olhos estão secos, os olhos estão vazios. Nós precisamos ter águas, lágrimas de novo nos nossos olhos, a ajoelharmos diante dEle. Chore dirigindo, chore na mesa, chore na oração, chore na igreja, chore aonde você estiver, mas chore, se derrame diante dEle, deixa o teu espírito voltar ao primeiro amor. Ei, o Espírito Santo quer gerar o primeiro amor de novo em nós. Isso aqui parar sobre a face do abismo. Ei, a Bíblia diz que Ele pairava sobre a face do abismo, e ali havia trevas, e sobre aquelas águas, perceba, tudo precisava ser ajustado, tudo precisava voltar ao original. Por que o Espírito Santo é chamado de Consolador, de Paracleto? Porque é aquele que vai literalmente nos aconselhar, nos instruir. E nós não queremos ser instruídos, sabe por quê? Porque ser instruído é você estar indo para a direita e Ele dizendo assim: calma, fica no centro. Ser instruído é você estar falando algo e Ele diz: fecha a boca. Ser instruído é literalmente você pensar em fazer alguma coisa e Ele dizer: não, não é hora de fazer tal coisa. Ser instruído é às vezes olharmos para dentro de nós e percebermos que um botãozinho chamado micro-ondas precisa voltar de novo. Nós vivemos na era tecnológica e tudo precisa ser rápido. Só que nós funcionamos de forma rápida fora da igreja, dentro do ambiente de Deus, nós não funcionamos tão rápido assim. Porque a Bíblia diz que uma certa vez,
Pedro, quando chega onde todos estavam reunidos, que ele bate na porta, a serva vai, olha, vendo que é Pedro, ela fecha a porta, sai correndo, desesperado, diz assim: eis, o anjo de Pedro está lá fora. Precisamos começar a voltar, a ter pressa de novo, porque Ele tem pressa. O último tempo da igreja na terra é esse. O Senhor tem pressa de impactar a terra, só que não existe impacto sem o Espírito. Queridos, a boa palavra, a pregação feita, você pode literalmente ter uma igreja lotada, o entretenimento, as luzes, toda a parte de acomodação, tudo isso pode haver no nosso meio, mas sem o Espírito vai faltar o que é essencial para que nós possamos entender o propósito da nossa existência. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que vai gerar dentro do nosso ser, do nosso coração, o anseio pela presença, pela vontade de Deus, pela obra dele dentro de nós de novo, porque enquanto isso não acontecer, as pessoas vão morrer ao nosso lado e está tudo bem. Não está tudo bem. Para o Espírito não está tudo bem, porque afinal de contas, se em Gênesis ele estava sobre a face das águas, sobre o abismo em trevas, o Senhor Jesus vai dizer, e eu amo a partir do capítulo 14 de João, porque ele vai começar a fazer as promessas a respeito do Espírito Santo. E o interessante é que João capítulo 14, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo, e aí ele começa a nos ensinar a respeito da necessidade que temos de entender. Se ele vem para mudar a nossa história. Se ele vem para literalmente mudar aquilo que é necessário ser mudado em nós. E você percebe que em João 14, versículo 17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 23, João 14, versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você sabe aquele momento que você está no lugar secreto orando, e de repente você acorda pela manhã, cheio de informação, teu espírito tem tanta coisa guardada, que você nem estudou a respeito daquilo. O Espírito Santo passou a noite introduzindo dentro do teu espírito aquilo que Jesus falou. É o momento em que você começa a entender, a primeira atração que existe entre você e o reino dos céus é o amor. Quando o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você, o amor passa a existir dentro de mim, dentro de você, porque Deus é amor. O Espírito não falará de si mesmo, o Espírito glorificará Jesus. O amor passa a ser uma realidade em mim e em você. A raiva precisa ir embora. O desejo que você tinha de matar alguém vai embora. O desejo que você tinha de confrontar, de brigar, de não levar desaforo para casa vai embora, porque o Espírito está gerando esse amor em mim e você. Por mais que você gostaria de literalmente não chutar o pau da barraca e não levar desaforo, mas agora ele vai olhar para você e você olhar para ele e entender: agora não é a minha vontade, é a vontade dele. Agora não é o que eu quero, é o que ele quer. Agora não é da forma como eu desejo, é da forma como ele deseja. Agora não é simplesmente da maneira como eu anseio fazer. Fique de pé em nome de Jesus. Rápido, rápido. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela se posiciona no momento em que demônio se posiciona para destruir e matar. Pai, nós damos uma ordem em nome de Cristo Jesus. Aonde houver um espírito, meu Deus, que esteja gerando agora morte, nós declaramos, meu Pai, que todo ataque cardíaco, nós declaramos que todo acidente, onde houver um espírito de morte agora, onde houver, meu Pai, um espírito de confusão e briga, caia por terra em nome de Jesus. Se houver uma pessoa, meu Pai, nesse momento passando, meu Deus, pelo vale da sombra e da morte, nós declaramos, o espírito de vida venha sobre ela, ela seja um testemunho na terra, em nome de Cristo Jesus.
Se houver meu arianto, comece a declarar a igreja. Comece a declarar a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aonde os homens não conseguem alcançar, alcança agora o Rei. Aonde os homens não conseguem ressuscitar, ressuscita agora, em nome de Cristo Jesus. Espírito de morte, espírito de confusão, espírito que está tentando levar a vida de uma família, eu declaro em nome de Cristo Jesus, saia. Eu darei a ser. Aleluia.